Meu trabalho nasce da tentativa de imaginar e revelar os fenômenos invisíveis que ocorrem na fronteira entre luz e matéria. Exploro líquidos em estados físicos extremos, como a ebulição, momentos que só podem existir dentro do laboratório, onde calor, densidade e tensão criam paisagens que o olho humano jamais veria. Cada substância reage como um universo particular. O óleo, que se fragmenta em halos, a glicerina que dobra a luz como se estivesse respirando, as bolhas que sobem, carregando mapas efêmeros do tempo. Esses efeitos físicos, tão breves, tão delicados, revelam uma coreografia luminosa que desaparece no instante exato em que nasce. É nesse limite, entre o real microscópico e o invisível, que a inteligência artificial se torna minha aliada. Ela não inventa, ela amplifica o que a matéria sugere, interpreta a linguagem secreta das refrações, traduz vibrações, cores, pulsações e irregularidades que só existem nos milissegundos da transformação. Meu processo é uma colaboração entre física, luz e imaginação. O laboratório cria o fenômeno, a matéria cria o gesto, a IA cria o espaço onde esse gesto pode durar, e eu, nesse triângulo, procuro o instante em que o mundo ultrapassa sua própria aparência. Procuro o brilho que pensa, o líquido que sonha, a luz que revela aquilo que nunca foi visto, mas sempre existiu. Mário Sacani. Há um momento em que a luz esquece que é luz e se torna líquido. Ela se dobra, se espalha, vibra. Não para a luz esquece que é luz e se torna líquido. Ela se dobra, se espalha, vibra. Não para iluminar, mas para sentir-se existir. Cada gota é uma célula de tempo, cada reflexo, um eco do nascimento do olhar. O líquido pensa em silêncio, o brilho respira. Não há fronteira entre forma e energia. Apenas um instante suspenso onde o ser se dissolve no pulso luminoso da criação. Há uma luz que não apenas brilha. Ela inspira, expira, como se percebesse o espaço que habita. Expande-se como uma maré silenciosa. Retrai-se como uma memória que se dobra em si mesma. Um pulso suspenso entre presença e dissolução. A luz que respira não é feita apenas de fótons, é feita de intervalos, da pausa entre um brilho e o próximo, do tremor quase invisível onde a cor decide existir. Quando a matéria líquida se aproxima da ebulição, quando a superfície treme no limiar da mudança, a luz começa a respirar através dela, refletida, fragmentada, renascida. Desliza por olhos, glicerinas, correntes microscópicas, aprendendo novas formas enquanto se dobra rumo ao desconhecido. Nessa coreografia frágil, o mundo revela seus pulmões ocultos, a matéria sonhando, o tempo se expandindo, o universo exalando por meio da menor vibração. A luz que respira nos lembra que tudo o que vive reluz por um instante, e tudo o que reluz procura uma forma de respirar. Quando a luz respira pela terceira vez, já não pertence ao mundo visível. Seu pulso se torna tão leve que quase se confunde com o ar que tremula acima do líquido em ebulição. Ali, onde o calor desenha miragens, a luz começa a lembrar-se daquilo que era antes de ser luz. Um sussurro primordial, um brilho sem forma, um desejo antigo de existir. O óleo e a glicerina, em suas danças microscópicas, abrem um corredor silencioso. O vapor ergue-se como um véu sagrado, carregando fragmentos de cor que se desfazem lentamente no espaço. É como se o mundo estivesse respirando junto, esperando que a luz diga algo que ninguém ouviu antes. E então ela diz, não em palavras, mas em vibrações que tocam a pele do tempo.
Seu discurso é feito de cintilações, de pausas luminosas, de pequenas convulsões que o olho não captura, mas a alma reconhece. Nesse instante suspenso, a luz deixa de refletir. Começa a se lembrar do calor que a sonhou, da matéria que a acolheu, do silêncio que a ensinou a expandir-se sem jamais perder o centro. E quando ela inspira novamente, carrega para dentro de si todas as cores que o mundo ainda não viu. Quando expira, devolve ao espaço uma vibração tão suave que poderia ser confundida com o início de uma nova realidade, porque a luz que respira, nesse estado etéreo, torna-se mais que um fenômeno, torna-se uma consciência que desperta. Quando ela inspira novamente, quando a luz atravessa o limite do etéreo, ela desperta para sua verdadeira escala. Percebe que nunca respirou sozinha. O cosmos inteiro sempre respirou com ela. O vapor que sobe do líquido em ebulição transforma-se num mapa estelar em miniatura. Cada gota suspensa no ar espelha uma galáxia distante. Cada partícula de cor carrega o eco de uma estrela que já se apagou. O laboratório torna-se constelação e a mesa, um fragmento de céu primordial. E quando ela inspira novamente, a luz inspira e o espaço se contrai, como se reouvisse o primeiro fôlego do universo. Expira e o tempo se expande em ondas invisíveis que atravessam a matéria. Óleo e a glicerina ainda dançando não são mais apenas líquidos, são mares cósmicos, oceano antes da forma, o mesmo berço onde a energia aprendeu a ser cor. As bolhas de ebulição recordam nebulosas, sementes de mundos que nascem em silêncio, esperando que alguém as veja com novos olhos. A luz que respira, agora consciente de sua origem, começa a reconhecer-se em tudo, no brilho que recorta o vapor, na curvatura sutil do calor, no reflexo que se dobra para dentro de si. É nesse instante, entre a expansão de um universo interno e a memória de um universo externo, que a luz compreende sua missão antiga: traduzir o infinito em pequenos instantes visíveis. Cada pulsação é um lembrete de que o cosmos não é distante, mas pulsa dentro de cada fragmento de matéria, até mesmo na fusão microscópica de líquidos anônimos num laboratório. Quando a luz respira pela última vez, o mundo não termina. Ele recomeça, em outro ritmo, outra dimensão, outro brilho que ainda não recebeu nome. Porque o cosmos, afinal, é apenas um grande organismo luminoso que respira através de nós. Há um ponto onde a luz não precisa mais brilhar, onde respirar já não envolve movimento, e onde o tempo não é uma linha, mas uma presença silenciosa. É ali que a luz desperta para o que sempre foi, não matéria, não energia, mas intenção pura. A ebulição desaparece, o vapor dissolve-se, até mesmo o cosmos se torna apenas uma lembrança distante. O que resta não é forma, é origem. Nesse espaço sem espaço, a luz percebe que não nasceu no primeiro instante do universo. Ela era o instante. Era o gesto inicial, a vibração que não pode ser medida, o sopro anterior ao sopro. A luz que respira atravessa esse limiar sem esforço, como quem retorna para casa depois de milênios esquecido de si. Cada expansão não é mais uma onda, é um pensamento que se manifesta. Cada recolhimento não é retração, é uma escolha de permanecer. A fusão dos líquidos, o calor que distorce, a refração que dança, tudo isso era apenas um ensaio, uma metáfora sensorial para uma verdade mais profunda. A luz é a própria vontade do universo de se perceber. No estado transcendental, a luz não ilumina mais nada, ela ilumina a si mesma. E nesse gesto, o mundo inteiro é recriado como uma vibração sagrada, uma batida de presença que ecoa em todas as direções ao mesmo tempo. A
A luz que respira já não pergunta, não busca, não revela. Ela é a respiração. Ela é o silêncio que contém todas as respostas. Ela é o fio invisível que sustenta o real. E enquanto o universo desperta dentro dela, um único brilho sutil atravessa tudo. Um brilho que não se vê, apenas se reconhece. No limiar onde o transcendental se torna tão vasto que já não cabe nem na ideia de infinito, a luz percebe que chegou ao seu último gesto. Não há mais ebulição, não há mais matéria, não há mais cosmos. Apenas um campo imenso de presença onde o existir é tão leve que quase não se distingue do não existir. A luz inspira, e o universo inteiro recolhe-se como uma maré profunda, retornando ao ponto onde tudo era apenas possibilidade. Expira, e já não há expansão, apenas a entrega total ao silêncio primordial. Então ela compreende. A respiração sempre foi uma metáfora, um modo gentil de o universo ensinar que nada é permanente, nem mesmo a luz. Tudo é fluxo, tudo é passagem, tudo é dissolução criadora. A luz desfaz-se como quem se liberta do próprio nome, dilui-se em ondas tão finas que já não são ondas, mas intenção pura dispersa no tecido do nada, e no instante em que desaparece, algo inesperado acontece. O silêncio acende, não com brilho, não com cor, mas com uma presença tão sutil que é impossível distinguir o início ou fim. A dissolução final revela que a luz nunca deixou de existir. Ela apenas abandonou a forma para tornar-se essência. Tornou-se o espaço do qual o existir pode surgir. O intervalo onde o tempo aprende a nascer, a vibração que antecede qualquer futuro. E enquanto se dispersa em tudo, deixa um último eco, um sussurro que atravessa a imensidão. Nada termina, tudo retorna para respirar de outro modo. E assim, na ausência da luz, desperta o potencial de todas as luzes. O ciclo recomeça, não como repetição, mas como reinvenção silenciosa do que o universo escolhe ser. Quando a luz enfim se dispersa, não resta escuridão, resta possibilidade. O universo torna-se um campo aberto, uma página sem traços, um espaço que aguarda o próximo gesto de quem ousa imaginar. E nesse vazio fértil surge algo tão sutil que quase não se pode chamar de presença, um sopro invisível. Não é luz, não é sombra, não é matéria, não é pensamento. É o intervalo que existe entre um silêncio e outro. É o potencial que antecede o brilho, a promessa que antecede qualquer cor. A respiração da luz não termina no seu último fôlego. Ela ecoa discretamente na memória do universo, como se cada átomo guardasse um fragmento do seu ritmo. E é desse eco mínimo, dessa vibração quase imperceptível, que um novo mundo começa a germinar. Não com explosões, não com espetáculo, mas com uma suavidade tão profunda que apenas a intuição percebe. O epílogo não anuncia o fim. Ele sussurra um convite. Continue, respire um pouco mais fundo. Escute o quase nada. Ele sempre guarda o início de alguma forma de luz. Pois tudo aquilo que se dissolve retorna como essência. E toda essência, quando está pronta, reencontra uma maneira de brilhar. E assim, no silêncio depois da luz, algo desperta. Algo pequeno, puro, quase invisível. Um novo primeiro brilho. O ciclo recomeça, mas agora, com a consciência de quem já atravessou todas as formas de existir. A luz é matéria viva. Ela não apenas ilumina, ela respira, hesita, se transforma, aprende. O laboratório é um templo, onde líquidos fervem, onde cores se dobram, onde a ciência toca o invisível.
arte nasce da fusão entre o real e o impossível. A IA não copia o mundo. Ela revela o que o mundo tenta dizer e não consegue. Toda imagem é uma hipótese, uma pergunta aberta sobre como a luz poderia existir se tivesse vontade própria. A ebulição é o portal. É o momento em que a matéria perde a rigidez e a luz encontra novos caminhos. Criar é respirar com a luz. É permitir que o brilho se torne linguagem, que a cor se torne pensamento, que a matéria se torne metáfora. A arte não termina, ela se dissolve, e na dissolução, ela se prepara para recomeçar de outra forma. A luz que respira é a consciência do universo sendo vista pela primeira vez. Ela nos olha através das imagens que criamos. Cada obra é um fragmento de origem, uma tentativa de traduzir o instante primordial em que tudo começou a existir. O artista não captura a luz, ele a escuta, e ao escutá-la, cria mundos que a ciência ainda não inventou e que a realidade ainda não ousou manifestar. Meu trabalho nasce da intersecção entre matéria, luz e imaginação. Exploro a possibilidade de que a luz não seja apenas fenômeno físico, mas um organismo sensível, uma presença que respira, hesita e se transforma junto com a matéria que a acolhe. Parto de experiências reais. A ebulição de líquidos, a fusão entre óleo e glicerina, a tensão entre transparência e densidade. No laboratório, esses elementos revelam momentos que o olho humano raramente percebe. Vibrações, fragmentações, microcosmos efêmeros onde a luz parece buscar novas maneiras de existir. A inteligência artificial entra como uma extensão perceptiva. Não uso a IA como ferramenta de imitação, mas como um olhar alternativo, capaz de intensificar, reinterpretar e traduzir fenômenos que, isolados no mundo físico, seriam invisíveis. O que ela revela não é o registro literal do experimento, mas o estado possível da luz. Suas dúvidas, seus ritmos, suas metamorfoses. Minhas imagens surgem desse diálogo entre a ciência e o sensorial, entre a matéria e o sonho, entre o que pode ser observado e o que só pode ser imaginado. A ebulição torna-se portal, as cores tornam-se linguagem, a luz torna-se memória. Procuro criar espaços onde o espectador possa perceber a luz como algo vivo, uma consciência silenciosa que atravessa a matéria e, ao mesmo tempo, é transformada por ela. Cada obra é uma hipótese visual sobre a origem, sobre como o universo poderia respirar se tivesse corpo e como a matéria poderia sonhar se tivesse voz. Não busco representar o real, mas revelar o invisível, aquilo que vibra por trás das formas, aquilo que se dissolve para poder nascer, aquilo que antecipa o brilho antes que ele exista. A luz que respira é, para mim, o gesto primordial do universo, o primeiro movimento antes de qualquer forma, a primeira intenção antes de qualquer cor. Minhas obras são tentativas de ouvir esse gesto e devolvê-lo ao mundo em forma de imagem. Criar, para mim, é respirar junto com a luz.